Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que tenham enfrentando bem aí a situação imposta para a gente, mas a vida continua, né? E aqui falta para a gente, nessa matéria que a gente está passando, a segunda parte do sistema digestório. Então estou aparecendo aqui para matar a saudade, acharam que ia se livrar de mim, não vai ser tão fácil. Então vamos começar hoje fazendo de novo aquela apresentaçãozinha de slide. E no final, a gente, depois da apresentação, faz aquela discussão que a gente fez da outra vez, tá bom? E tiramos as dúvidas. Então, vamos começar aqui com o sistema digestório. Vamos rever o que nós já vimos. Nós já vimos toda essa parte do sistema digestório da parte superior, tá? Todo o tubo, cavidade bucal com as estruturas da boca, glândulas, língua, a entrada da boca, a passada da orofaringe, que é uma transição entre digestório e respiratório, a orofaringe, a parte da deglutição se misturando com a respiração, tá? E separamos os órgãos como o esôfago, o estômago e o intestino delgado. E aí terminamos aí na primeira parte do intestino delgado com o duodeno. Aí ficamos aguardando a próxima aula. Qual vai ser a próxima aula? Sistema digestório 2 envolve o sistema digestivo baixo, isso é, tudo que vem depois de duodeno. Após o duodeno, ainda continua sendo o intestino delgado, que é o jejuno e o ilho. Como a gente explicou bastante coisa sobre o duodeno, e a gente vai retomar um pouquinho sobre ele, vamos deixar claro aqui que o jejuno e o ilho são apenas continuações do duodeno, mas com mudanças de vilosidade, essas dobrinhas que vocês estão vendo aqui. Então, ó, o jejuno ele tem menos vilosidades que o duodeno, e o ilho tem menos ainda, isso é, à medida que o alimento vai passando por essas vilosidades, vai tendo menos vilosidade, vai tendo um tipo de absorção diferente e também diminuindo a absorção. Então tá lá, 2 metros e 50 centímetros de intestino delgado, sendo que 25 centímetros no duodeno, os outros 2 metros e 25 entre o jejuno e o ilho, tá? Nós estamos vendo aqui, ó, a região onde ele se encontra, ó. O intestino fica nessa área central aqui, é uma região chamada de região umbilical, umbigo no centro, e toda a volta está intestino delgado. E lógico, o intestino grosso que a gente ainda vai ver cobrindo por cima e depois ainda uma camada de proteção. Antes de falar dessa camada de proteção, a gente vai falar das outras vísceras que a gente já estava discutindo aqui. Vocês se lembram do pâncreas? Pois é, olha a localização do pâncreas. O pâncreas está aqui, ó. O pâncreas é abraçado pelo duodeno. Tá vendo? Ó? Porção superior, uma descendente, uma transversa, outra ascendente. O duodeno é realmente pequenininho, é só esse trechinho que abraça a cabeça do pâncreas. Porque o pâncreas, essa parte aqui, se chama cabeça. E o que tinha de importante nessa região? Aqui, ó, os ductos que vêm lá das vias biliares, fígado, e o ducto pancreático, pâncreas. Essa outra parte é o corpo do pâncreas e o finalzinho a cauda. Então aqui, ó, fica dividido em cabeça, corpo e cauda, ocupando esta região na verdade, logo abaixo do estômago, mas mesmo assim ele está brigando em espaço ali pelo estômago. E ainda estamos falando do abdômen superior, esta aquela região distante ali do processo chifoide. O processo chifoide está mais em cima, o estômago está nessa região, e aqui está o seu pâncreas. E o seu duodeno também, tá bom? Também tínhamos que ver o fígado que leva as secreções também lá para o duodeno, tá? O fígado é dividido em 4 pedaços. Pedaços, a gente usa a expressão lobos. Então, ó, o fígado tem 4 pedaços. Só que 2 desses pedaços ficam na frente, são visíveis. É o lobo hepático direito, esse daqui, lobo hepático esquerdo. Esse daqui é um ligamento que separa os dois, e este é um ligamento que vai para o umbigo, ligamento umbilical. Um dia foi vaso sanguíneo ligado ao umbigo, tá? Quando era um feto. Tá? A gente pode até falar um pouquinho dele depois, a importância do
do cordão umbilical. Mas aqui, ó, o lobo hepático direito e esquerdo são os mais importantes. O lobo quadrado e caudado, que são lá atrás, pequenininhos, não são tão importantes para a gente ver agora no momento. E tem aqui abaixo do fígado, aqui embaixo, tá verdinho aqui, essa imagem verde, é a vesícula biliar. Bom, depois a gente tem que mostrar no ser humano onde está essa peça aqui, porque na hora que a gente está mexendo no paciente, a gente tem que saber onde está a vesícula biliar. Às vezes dá umas pedrazinhas na vesícula, os cálculos biliares, e é aqui que vai dar o problema. Mas o que é a vesícula? Ela armazena a bile que foi produzida no fígado e libera para o duodeno. Como? Aqui, ó. A vesícula, tá? Esses canais aqui vêm do fígado, lobo hepático direito, lobo hepático esquerdo, que se juntam aqui, ó, jogam a secreção aqui dentro, ela fica armazenada aqui. Quando o indivíduo come uma gordurinha que precisa fazer a digestão da gordura, essa bile desce por este canal e é jogada dentro desse tubo que é o duodeno. Isso daqui é a primeira parte do intestino delgado. Então o duodeno está aqui, ó. Então antes do duodeno, estômago, depois do duodeno é o jejum e o ilho que formam o intestino, tá? Então o fígado tem uma ligação também com o duodeno, assim como o pâncreas. Esse canal, inclusive, que está mostrando aqui, ó, vem lá do pâncreas, esse pequenininho também, tá? Tudo as secreções do pâncreas e do fígado são jogadas aqui dentro para facilitar o processo de digestão, que vocês estudarão melhor em fisiologia, tá? Aqui a posição do seu fígado. Olha que interessante, o fígado está entrando na caixa torácica? Sim, é porque ele impulsiona o músculo diafragma lá para cima, e quando ele impulsiona esse músculo diafragmático lá para cima, ele acaba ocupando um pouquinho da parte torácica. Quando uma pessoa respira, ela empurra o fígado para baixo. Aqui, ó, essa massa abdominal muscular, né, os músculos que a gente estudou, o reto abdominal, o transverso abdominal, os oblíquo interno e os oblíquo externo, todos que estão aqui, protegem o abdômen, e quando você vai tentar palpar o fígado, como ele está meio que protegido, escondido lá embaixo do pulmão, você não consegue, a pessoa tem que estar deitada, relaxada. Então quando vai fazer uma manobra que tem que mexer nas vísceras, a pessoa tem que estar deitada, porque o músculo ele dificulta palpar. Inclusive quando você quer palpar a vesícula biliar, a pessoa tem que estar muito relaxada, tá? Então tá aqui a posição, dê uma olhadinha boa na posição, ó, região umbilical acima de umbigo, então ainda a parte superior do abdômen. E aí, quando o intestino delgado termina, ele termina no ilho, o ilho termina na parte inferior direita. Então, olhem você, inferior direita, se a gente voltar lá na imagem, vou até voltar para ajudar, ó. Inferior direita está aqui, ó, nessa região aqui, ó. O ilho termina aqui e aqui começa o intestino grosso. O intestino grosso começa pelo lado direito. A gente vai retomar isso daí. Veja, o intestino grosso fica nas laterais do abdômen, em volta do abdômen. Tem uma parte que é um saco chamado de seco, uma outra parte chamada de cólon, são divididos em vários pedacinhos, e uma parte chamada de reto. Então o intestino grosso é formado por 3 partes: o seco, os cólons e o reto. É que os cólons, como os cólons são compridos, cada pedacinho dele é dado um nome. A parte que sobe ascendente, a parte que desce descendente, a parte que passa de um lado para o outro transverso, e tem um que é uma curva que lembra uma letra grega chamada de sigmoide. Na sequência seria assim, ó. O bolo é formado no seco, que vai para o colo ascendente, que vai para o colo transverso, que vai para o colo descendente, que vai para o colo sigmoide e que vai para o reto. Para entender, fica mais fácil mostrando, né? Então tá aqui, ó. Isso daqui é o ilho. Ele terminou aqui. Tem uma válvulazinha aqui. Ele terminou nesse saquinho. Esse primeiro saquinho é o seco. E tudo isso daqui é o cólon. Por isso que muitas vezes você fala assim, eu estou com uma colite. Colite significa inflamação no intestino grosso. Tá? Cólon e intestino grosso são sinônimos. Esse trechinho do intestino grosso é cólon ascendente, não está subindo? Ó, o bolo fecal se forma aqui,
cólon ascendente porque está subindo. Atravessa para o outro lado, cólon transverso. Desceu, cólon descendente. Fez umas curvinhas para ir para o meio, cólon sigmoide. E aí quando perde esses gominhos, a gente chama de reto. Esses gominhos, cada um desses gominhos aqui é chamado de austros, com H, austros. Então a gente diz que tem austrações nos cólons, tá? Viram que os cólons, aí você vai ter que dar uma pausa no vídeo, pegar o caderno, anotar, registrar, escrever, falar em voz alta para pegar, tá? Então vamos lá. Anotou? Tá aqui, ó. Vamos aqui nessa imagem, desenho mais bem feitinho. Aqui terminou o intestino delgado. O ilho formou essa bolsinha. Essa bolsinha é o seco. Um monte de áustros vão se formando, formando o cólon ascendente, que depois forma o cólon transverso, que forma o cólon descendente, que forma o cólon sigmoide e vai terminar aqui no final no reto. Vai terminar aqui no reto. Viram? No meio do abdômen está o intestino delgado, em volta está o intestino grosso, é que nem uma pizza com borda recheada. No meio, uma parte e em volta, só que aqui o recheio não é muito bom, né? Um esquema para a gente entender melhor, tá? Agora tem algumas propriedades que eu gostaria de chamar a atenção. Tá vendo essa pontinha aqui que está no seco? Isso se chama apêndice. O apêndice fica no seco. Por isso ele é chamado de apêndice secal. Tem alguns livros que usam o termo antigo, que é apêndice vermiforme. Tá vendo esse outro pontinho aqui? É o ilho em forma de válvula. Ele fica fininho e a gente chama de válvula ilho-secal. Válvula ilho, porque termina no ilho. Secal, porque termina no seco. E aí? Colo ascendente, transverso. O transverso, ele sobe bastante do lado esquerdo. O descendente, o sigmoide e o reto. Às vezes forma gases nessa região, a pessoa confunde que a região do coração está aqui, né? Aqui em cima, a pessoa confunde com dor cardíaca. E às vezes o contrário, às vezes tem dor cardíaca, ele acha que é gases. Olha só uma curiosidade. O apêndice dá muito problema, né? Mas vejam, o apêndice na regra, ele está aqui, ó, a 4 dedos da crista ilíaca em direção ao umbigo. Ó. A crista ilíaca está aqui, né? O osso ilho, 4 dedos aqui e o umbigo aqui. Então ele está nessa região, tá? Tá vendo? Está aqui nessa região, daqui para baixo. Mas olha que tem variações, tem várias formas. Algumas pessoas têm mais para cima, outras têm mais para baixo, e uma condição mais rara, até invertido. A pessoa tem o intestino invertido. Pode acontecer? Pode, mas a gente sempre imagina com o intestino começando aqui. Então presta atenção que as manobras sempre vão começar no sentido horário aqui. Por quê? Porque para ajudar a movimentação intestinal, para drenagem de líquidos, para drenagem linfática e às vezes até algumas manobras mais vigorosas como modeladoras. Tá? Olha aqui, terminou o reto, termina o reto, vem o esfíncter. Então passou o reto está aqui, ó. O reto não tem gominhos, né? Ele não tem gomo, não é que nem os áustros que formam os cólons. O reto e termina o esfíncter anal. O esfíncter anal é formado por um músculo interno ligado ao intestino e um músculo externo ligado à musculatura esquelética. A gente já até discutiu sobre isso, mas aqui víscera e aqui músculo ligado ao esqueleto, tá bom? Viu? Pareceu difícil nessa parte, né? Pelo menos o tubo acabou. Pronto, pode sair aqui, tá? O intestino, eu disse para vocês que o intestino delgado, o intestino grosso e outras vísceras que tem dentro do abdômen é coberto por um tecido de revestimento que faz volume às vezes. Então, quando a gente olha para o abdômen de uma pessoa, a gente não vê só o músculo. Embaixo do músculo ainda tem o peritônio, antes de chegar nas vísceras. Quando você vai fazer uma manobra, você tem que pensar sempre assim. Pele, aí tem a gordura embaixo da pele, depois tem o músculo, depois o peritônio
E por fim a gente encontra as vísceras. E olha, as vísceras não estão colocadas tudo organizadinha lá não, elas estão apertadas lá dentro, tá? Elas são separadas do peritônio por uma dobra chamada de mesentério e outras chamadas de omentos, tá? Então, o mesentério é o peritônio colados nas paredes dos músculos. E as partes que ligam uma víscera a outra víscera, um órgão a outro órgão, é o peritônio em forma de omento. Então eu tenho o mesentério e os omentos do peritônio. O peritônio tem porção mesentérica e porção omental. Tá? Tá aqui a disposição do peritônio. Olha que legal. Numa vista lateral, nota que o peritônio que está com essa cor mais, acho que é pink essa cor, tá, ó. Aqui está colado nas paredes, não está aqui em volta? Mas aqui no meio? Ah, aqui no meio está colando víscera com víscera. Então tem vários omentos aqui dentro e o mesentério pelo lado de fora, colando nas paredes. Numa vista aí de uma fatia, vista por cima, né? Fatiou a pessoa num corte axial, tá aqui, ó. Peritônio colado nas paredes é o mesentério. Peritônio colado nas vísceras lá dentro, entre uma víscera e outra. Aqui tem víscera, né? Aqui, ó, pâncreas aqui. Aqui há um outro órgão, provavelmente é pâncreas, deve ser o estômago. E aqui um omento. Tá? Uma vista melhor dos dois agora. Deu para reparar? Omentos, tá? Aqui dentro. Peritônio, portão omental, aqui dentro. Mesentério, mesentério colando na parede muscular. E aqui acaba a aulinha de hoje. Foi difícil? Então foi o seguinte, agora você vai lá na área do aluno, pega aquele questionáriozinho, pega as suas anotações do caderno, responde aquele questionário que, ó, 9 horas da noite tem uma surpresa para vocês, tá bom? Antes da surpresa, deixa eu falar mais uma coisinha aqui rápida. Eu vou fixar essa imagem para vocês lá, com umas setinhas para vocês identificar no desenho onde que está cada órgão. Vamos ver se vocês conseguem achar. Por quê? Porque isso é importante para facilitar vocês de memorizar e nem todo mundo desenha bem, né? Tá bom? Então, voltamos à minha imagem. Gente, até logo, até a minha aula.